Pampa Debates. Oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates, hoje, novamente, e diria até como sempre, com grandes personalidades do Rio Grande do Sul, a começar pelo presidente do Conselho de Administração da nossa Unimed Porto Alegre, Dr. Flávio da Costa Vieira. Prazer estar aqui, Dr. Flávio. Prazer é meu. Dr. Flávio, jogamos bola juntos no Cantegril. Dr. Genaro Baroni Borges, craque de bola, sabia? É? Eu não sei se está jogando ainda, mas jogava muita bola. Agora não. Parou de jogar? Parei de jogar por uma lesão no joelho. Ah, é? Pô, eu vou lhe indicar o Dr. Schumacher. Não, o Schumacher não é joelho. Nem o Carlinhos é o Carlos Schwartzman, é quadril. O Dr. Schumacher é coluna. Não, mas eu fiz, na época, quem me O Márcio Bolzoni, o Márcio Bolzoni. Não, eu operei há muito tempo atrás, quem me operou foi o Marchek. Ah, o Marchek. Faz tempo isso. Doutor Genaro, tudo bem? Tudo bem, o amigo vai bem, depois daquela terça-feira gloriosa lá no Barranco. No Barranco, nosso Senadinho. Nós temos um grupo que se reúne às terças-feiras no Barranco. Aliás, a maior parte lá é desembargador, né? E poucos de outras áreas. Acho que de jornalismo, só eu e o Carlos, né? Mas é qualificadíssima a representação jornalística. Não, o time tal. E deu o coro máximo lá. Me fizeram a surpresa lá, uma homenagem lá, em função do meu passado aniversário. Genaro, onde fizesse falta, que estava o teu colega de extrema-direita aqui, o João Yanis Brito, médico. E eu estou encomendando da Vânia uma bancadinha assim, Luiz Pereira Lima, Paulo Roberto Otti Fontes, o Brito e Genaro Baroni Borges. O que tu acha? Sim. Bom, eu tô aí. Vocês vão virar concordinos se eu fizer essa mesa, não? Não, vamos. Se é extrema-direita, eu estou junto. Tá junto? Né? Claro. Todos trampistas? Sim, tudo. Não, trumpista não sou, não chego a tanto. É? Não chego a tanto. Ah, bom, então tu já está mais para... Nem a Lepão. Já está... Nem a Le Pen, a pronúncia correta é Le Pen. Nem a Le Pen. Não, francês seria Le Pen. Mas é Le Pen. É Le Pen. Não chego a tanto. Eu acho que até o doutor Argolo se bandiou para a direita. Ontem ele resolveu atacar o exército. Hoje está o general Carlos Augusto Fernando Santos, me mandou um e-mail aqui, um arrazoado, está aqui. Eu mandei a resposta, convidei o general Santos para o programa com cópia para o doutor Argolo. Quer dizer, o doutor Argolo agora resolveu atacar as Forças Armadas. É uma coisa impressionante. Anne Ortiz, nossa deputada. Boa tarde. Prazer imenso estar aqui, sentar aqui no meu lugar de novo. Sim. Não, o doutor Sérgio Borges, que já está aí ao seu lado, chegou aqui e acampou aqui no lugar. Aí quando chegou a doutora Anne, não, esse lugar é dela. Tudo bem, doutor Sérgio? Graças a Deus, tudo bem, por enquanto. O homem que ocupa a cadeira 22 da Academia Rio Grandense de Letras, sabia? Teve uma homenagem ontem para o Raul Moreau, nosso. Foi meu colega na Guaíba, foi meu colega aqui na Pampa. Foi um panegírico, né? Uma exigência estatutária da academia, né? Quando passa um determinado prazo, depois do falecimento, né? Que se faz um panegírico, que é um levantamento, um discurso fúnebre, né? Que faz uma retrospectiva da obra e da pessoa, né? Então resgata. Então estava toda a família, Dona Beth, os filhos, né? Que é uma família muito grande, tinha 7 filhos, né? Então, e também conhecidos, políticos e bastante grande representativo. Figura, um grande jornalista, o Romero, um grande publicitário. Fora do comum, né? Uma pessoa... Eu conheci ele, estava na faculdade, assumi na faculdade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E o professor Carrion, que a universidade tem esse programa com relação à sociedade civil, né, extensão, então para debater, em debates, o professor de constitucional, né, instituições de direito, debate das grandes questões, né, que já há horas nós estamos debatendo, a crise não cessa nunca e cada vez está se agravando mais, né. É um problema, isso já há de anos, né. E então na década de 90 é que eu conheci aqui mesmo, no espaço da Pampa, né? Ele tinha primeiro na rádio e depois teve aqui um programa aqui, né? Na TV também. Tá bom, maravilha. Um abraço à família do Raul Moreau, nosso querido amigo, companheiro de tantos anos aí, uma figura ímpar.
Doutor Flávio, e a nossa Unimed Porto Alegre? Vamos bem, obrigado. Quantas vidas já? Já da Continuamos chamando de vidas, né? Sim. Da própria Unimed Porto Alegre, 640 mil. 640 mil? E de outras Unimedes que moram na nossa área de atuação, mais 70 mil. 710 ao todo. Pô, mas que loucura isso. É grande. Faz uma média de 710 associados. Sim. Mil associados. Sim, 710 mil vidas. Mil pessoas que... Multiplica por 3, no mínimo. Não. Qual é o cálculo que vocês fazem? Por 4? Não, isso é unitário. São 710 mil pessoas. Sim, mas o atendimento depois tem a família, porque... Não, isso é individual. Isso não são contratos, são pessoas que são usuários. Vidas, por isso que chama vida. Não, são os usuários. Isso inclui mulher, filho, tal. Tá, e empresas com todos os vocês funcionários. tiveram uma iniciativa lá de negociação com o tribunal, né? Para prestação de serviço lá. Com o tribunal, a nossa relação sempre é através de processo licitatório. Sim, pois é, eu sei. Diferente de empresas. Não, é claro. Eu estava vendo a minha carteirinha aqui, né? Porque eu estava em Pernambuco, agora em Recife, e eu estava dizendo, será que tem cobertura? Não, mas meu diz aqui nacional. É o Unimax, né? No Rio de Janeiro vai te exibir também. No Rio de Janeiro foi fazendo propaganda. Só não mostro a minha porque está no carro. Mas aqui, olha, é legal. O Unimax ficamos também. muito satisfeitos. Eu posso testemunhar o seguinte. Abrangência nacional. Eu tive duas necessidades de atendimento, coisas que são menos, mas de qualquer maneira tive que ir um atendimento. Em Camboriú. Fui maravilhosamente bem atendido. Camboriú tem, inclusive, um hospital muito Um hospital maravilhoso. Fui maravilhosamente bem atendido, prontamente atendido, sem problema nenhum. Tal. Unimed Porto Alegre. E nós temos lá com a Júris, com a UDAS, aquele convênio com vocês que é só consulta, né? Isso, através. Quantos médicos tem hoje a Unimed? 6.400. 6.400. Tem uma fila para entrar? 6.400, uma fila grande de médicos. 6.400 no Rio Grande do Sul? Na área de atuação da Unimed. E aonde que é a área de atuação, isso que eu ia te perguntar? São 46 municípios. Vai desde Cristal até Torres, até Mostardas. São 40... Só não está a Unimed. Nós temos tem Unimed Nordeste. O Litoral Norte, a Costa Doce, até Cristal e a região metropolitana. Porque o plano da Unimed mudou, né? Um tempo atrás, quem tinha Unimed, alguns médicos começaram a atender, deu alguma... Eu não vou saber dizer exatamente o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa com a Unimed Brasil, e aí quem tinha Unimed Porto Alegre ou Rio Grande do Sul não poderia ser atendido mais em determinados lugares. Não teve uma mudança há pouco tempo? Não é uma mudança. Houve uma crise momentânea com uma determinada Unimed que se afastou um pouquinho do sistema, porque nós estamos presentes em 84% do território nacional, nós estamos presentes. Somos, ao todo, 348 Unimedes individuais. Cada Unimed, como a Porto Alegre, por exemplo, na área de 46 municípios, ela é individual. No Rio Grande do Sul são 26 Unimedes individuais. Todo o estado, os 400 e tantos municípios, se dividem em 26 Unimedes. E assim nós vamos mapeando o Brasil todo. E aí, com uma modalidade diferente de outros planos de saúde, em que tu consegues ter garantido o teu atendimento em outras localidades pela mesma... Foi o meu caso, fui atendido lá em Camboriú. Em Camboriú, uma Unimed que inclusive, é parceira da Unimed Porto Alegre, mas com o CNPJ. Tivemos Unimed com um problema de São Paulo, né? Sim, São Paulo... Realmente foi uma tragédia. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro, ela está enfrentando ainda dificuldades, mas está conseguindo resolver e deve sair. Saiu do Fluminense? São Paulo fechou. Né? Deve sair no sentido de se recuperar. Saiu do Fluminense também. Saiu do Fluminense. Eu fui atendido ali em Copacabana, perto da Praça Ceserdelo, dobrando ali, tem um posto magnífico, uma unidade. Um pronto atendimento. Agora, o que eu acho mais incrível é o sistema, a diferença, o perfil jurídico. Ele atendido em Camboriú, tu atendido lá em Copacabana e eu atendido em Santaninha do Carrapato. Essa é a nossa diferença, tá vendo? A diferença é que faz encruzilhada de cachoeira. O mais incrível é o perfil, né, jurídico, né, de cooperativa, né, o que dá uma distinção, eu acho, qualifica
do problema humano, né? Que são os médicos, né? Que fazem essa... Os donos da Unimed? Nós pensamos que isso faz toda a diferença. Eu acho que faz a diferença, porque os outros são planos de bancos, de instituições econômicas. Não, nós temos planos muito bons. O Prêmio Gaúcho aqui Os outros têm uma característica mercantil. Eles são planos que usam o trabalho médico e para que vocês entendam, assim, o que exploram o trabalho médico, eles comercializam o trabalho médico. E a Unimed, o sistema Unimed é diferente. Os médicos são os donos e eles trabalham no seu próprio. Né? A motivação, tudo modifica. É o sistema cooperativo. Olha, tem uma organização já contigo aqui, viu, Genaro? Está mandando dizer, diz para o doutor Genaro que a diferença entre o Grêmio e o Lula é que o Lula é dono do sítio e diz que não é. E o Grêmio não é dono do estádio e diz que é. O Antônio Martins. Isso é contigo, hein? Muito bem. Não, mas eu acho que tem duas verdades aí. O Lula é dono do sítio e o Grêmio ainda é dono do Olímpico. Ah, tá certo. Mas o Lula ainda é dono da casa dele? O Lula é dono do sítio. Do sítio de Atibaia e dono do triplex. E o Grêmio é dono do Olímpico ainda porque não entregou. Mas o Lula sempre disse que era dono do sítio, é que a gente que não estava entendendo. Perguntavam para ele, Lula, de quem é o sítio? É de um amigo meu. De quem é o triplex? É de um amigo meu. Aí quando sai a lista do Odebrecht, qual é o apelido dele? Amigo. Pronto. Ele sempre disse, é que as pessoas não tinham capacidade de entender que ele era o amigo. O mesmo sempre pegando o teu pé, o deputado. Esse me apaixonado. Dá uma lida aqui. Lê? Sim, eu sei quem é, mas quem é Marcelo Portes de Canoas? É ele que está mandando. E o que fazem diariamente? Olha aqui, gostaria de saber, a deputada, quantos CCs ela tem e o que faz diariamente. Por favor, responda objetivamente, sem o politicamente correto. Eu posso responder, eu tenho 9 CCs trabalhando comigo dentro do gabinete e cada um trabalha dentro da área de atuação que eu preciso deles lá dentro. Tem uma chefe de gabinete, tem um jornalista, tenho uma pessoa que faz a comunicação, a secretária, tem o coordenador regional da região de Passo Fundo, da região de Erechim, ali Alto Uruguai, coordenador do Vale dos Sinos, a pessoa que trabalha para mim junto para fazer projeto, para apresentar para a Assembleia, que acompanha as comissões. Enfim, eu posso depois dizer para o Marcelo... Portes, passou. Aqui, Marcelo Portes. Portes de Canoas. Canoas aqui do lado. Venha fazer uma visita para mim na Assembleia Legislativa, gabinete 1208, 12º andar. Tu vai conhecer todos pessoalmente, inclusive. E vai conhecer, inclusive, a deputada. E eu também. O que é salutar. Mas agora, 3 pegações depois, eu prometo que vou aliviar aqui. O Eduardo de Cachoeira. Boa noite, Paulo Sérgio. Algo errado com a Unimed? Minha mãe de Cachoeira precisou consultar em Porto Alegre e o atendimento e a burocracia foi uma loucura. Nós não temos conhecimento de que o atendimento seja burocratizado desta forma. A Unimed de Cachoeira é uma outra Unimed, parceira também da Unimed Porto Alegre, mas se tenta fazer todo o atendimento de uma forma desburocratizada. É preciso entender onde ela foi atendida, em que instituição foi atendida e como ela foi tratada dentro dessa própria instituição. Mas, se isso aconteceu, nós temos... Pô, manda detalhes aqui que eu repasso para o doutor Fábio. Nós temos um serviço de ouvidoria... Sim. Em que temos o máximo interesse de que essas coisas cheguem para que a gente possa resolver, porque esse não é o espírito da Unimed. Nós precisamos cada vez mais simplificar, esta é a ordem dentro da Unimed, para que as pessoas consigam o seu atendimento de uma forma sempre cada vez mais fácil. A Salete aqui. Estou há 1 ano solicitando que a Unimed credencie um equipamento do Centro de Olhos do Rio Grande do Sul de raio laser. Não sei por que não credencia, já que é o mais moderno aqui da região. A Unimed indicou clínicas que têm equipamentos obsoletos. Isso é uma coisa um pouquinho mais complicada, né? Se tem sempre o conceito de que a oferta... A Salete está mandando. De que a oferta, toda a oferta tenha que ser contemplada. Na realidade, o que nós fazemos é sempre buscar no mercado alguns parceiros em número que sejam razoáveis para atender toda a nossa demanda e a nossa clientela. Mas o conceito de que a gente vai adquirir um equipamento e vai credenciar esse equipamento para que um determinado plano de saúde
ou até mesmo o serviço público subsidie a compra desse equipamento é um conceito antigo dentro da administração e da gestão de saúde, seja ela pública ou privada. O que a gente tem que trabalhar é em cima da necessidade. E quando a necessidade existe, existe o protagonismo das operadoras de saúde em buscar parceiros que tenham o serviço a ser prestado. E não que a pessoa tenha um equipamento e que se sinta, por isso, no direito de que esse equipamento vá ser credenciado para a utilização. A lógica, ela é invertida. É a necessidade que demanda o credenciamento e não a oferta que vai gerar o credenciamento. A Paula de Sapiranga, ela está atacando aqui o Renato Mullin e dizem que a sociedade que elege certos políticos para representá-la, e aí ataca o Renato Mullin. Eu quero dizer o seguinte, é a sociedade, o povo que elege, é o eleitor que elege. E quando elege mal as pessoas, dá no que deu, aí o que estamos vendo aí, essa catástrofe nacional que nós temos com os políticos, certo, Leonardo? Completamente. Agora, tu achas que o Gilmar Mendes virou a genida, a bola da vez? Olha, o ministro Gilmar Mendes, a meu sentir, ele tem extravasado um pouco das suas funções judicantes e de uma postura que se quer do magistrado. Não sei por que razão, tenho feito críticas ao ministro, eu acho que ele está saindo um pouco da curva, mas como diria. A situação para liberar, como foi o caso do Zé Dirceu, do Ike Batista, ou qualquer outro, pelas leis que estão aí, que são coxas de retalhos, com N interpretações, tem mais um advogado aqui, tem N razões para soltar e tem N razões para deixar preso. Exatamente. As leis são mal feitas, elas não são objetivas, Mas, Paulo Sérgio, adjetivadas ao extremo. A questão toda aqui vem o seguinte, nós tivemos agora, recentemente, o episódio do goleiro Bruno, né? Foi exatamente isso, o goleiro Bruno foi condenado pelo Tribunal do Júri, ficou 6 anos aguardando, preso, aguardando o julgamento da apelação do Tribunal de Minas Gerais. Foi solto. Será que o Marco Aurélio afrontou a lei ao soltá-lo? Pois é, então veja bem, foi solto. Agora, o Zé Dirceu está preso há 2 anos praticamente, com a sentença condenatória de 1º grau, aguardando o julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Porto Alegre. Porto Alegre. Veja bem, qual é a jurisprudência hoje dominante no Tribunal, do Supremo? Que é o Supremo, consolidou uma jurisprudência há questão de pouco tempo. Prisão só após condenação em 2º grau. Isso foi o que o Supremo decidiu. Decidiu depois de que se discutia que a prisão só podia se dar depois de transitada em julgado a sentenças, depois de sentença condenatória definitiva. O que se tem por sentença condenatória definitiva? Quando ela chega até a última instância, que é o próprio Supremo. Bom, como isso aqui no Brasil, essas 4 instâncias, primeiro tribunal, STJ e Supremo, é uma jabuticaba brasileira, porque isso é um sistema judiciário absolutamente inadministrável, então o que o Supremo resolveu? Olha, como se isso chega a partir dessas 4 instâncias, se o processo leva 2, 3, 10, 20 anos e acaba prescrevendo, o Supremo então resolveu dar um corte, dizendo o seguinte, a prisão só se dá no momento em que houver uma definição de um órgão colegiado, que é de um tribunal regional, um tribunal federal ou estadual. Sentença de 2º grau. Supõe-se, então, que quando condenado por uma sentença de 1º grau, não vai para a cadeia. Bom, o Zé Dirceu está... Não vai. Quando ele se for condenado... Sim, tudo bem. Aí ele solta o Zé Dirceu com essa ideia. Essa é a ideia. Só que daí, Janara, aí é que eu quero falar. E aí, quando eu falo sobre isso, as pessoas falam, porque tu tá vendo só questão política, porque tu é contra o PT e tal. Quantos presos a gente tem na região metropolitana? E eu fui atrás dessa informação. Sentenças... Quantos presos que nós temos na região metropolitana? 24 mil e pouco. Sabe quantos que estão presos provisório desses? 11 mil e pouco. Isso no então, Brasil, gente, pelo amor de Deus. Aí esses são pobres, esses não podem fazer delação premiada e esses não vão ferrar meio mundo se abrirem a boca. E aí a gente vê uma manifestação do Rui Falcão dizendo o seguinte, isso aí tem que soltar mesmo, o Zé Dirceu, e o próximo é o Vacari, comemorando e dizendo o próximo que é solto é o Vacari. E a delação premiada do Palocci, que ele recuou.
Então vocês, a gente não pode ser ingênuo. Não, veja bem, eu estou falando do ponto de vista técnico-jurídico. Sim, eu também estou falando técnico, por isso que eu fui atrás da informação dos nossos presos. Estou falando do ponto de vista técnico-jurídico. Agora, o outro lado da moeda, veja bem, quantos negros, pobres, miseráveis, tal, bandidos ou não interessa. Mas estão aí aguardando decisão e estão presos provisoriamente. Quase metade dos presos da região metropolitana. E tem uns, que é pior ainda, não tem nem decisão de primeiro grau. Estão presos preventivamente ou preventivamente sem decisão de primeiro grau. Do ponto de vista lógico, do ponto de vista formal da lei, né, a gente pode ter essa leitura. Sim, é o que eu Agora, faço. eu acho que do ponto de vista sociológico e da crise que nós estamos vivendo, eu gostei quando o ministro disse que nós somos os Supremos. Sabe? Nós somos os Supremos. Ele não é Supremo coisa nenhuma. Ele detém temporariamente a supremacia, a soberania, como Estado juiz no momento da jurisdição. Exatamente. Ele não é, quando diz nós somos os Supremos, ele está voltando, sabe, a um princípio monárquico, que dizia, the king do not wrong. Exatamente. O rei não erra e a soberania é minha e eu não abro mão. E veja bem, quem é supremo é o povo soberano. É o povo e a lei, é a Constituição. E o que eu quero dizer é o seguinte, é que nós estamos entrando, porque o Brasil é desenvolvidíssimo, sabe? E nós temos mestrados e doutorados, sabe? Tudo com compasso esquadro, criando, entende? Uma coisa altamente refinada do ponto de vista lógico. E o Brasil é mais avançado que os Estados Unidos, que a França, a Itália, sabe? Mas isso do ponto de vista filosófico do deve ser. Sim, o deveria. E nós estamos com um processo, que os deve ser, as sociedades reguladas em demasia, que esta sociedade aqui é uma sociedade regulada em demasia, é laxante, sabe? Não só as solturas, mas também as leis. E nós estamos entrando em paradoxo. Exatamente. E o real soberano tem outra perspectiva sobre crimes que não são comuns. Sim, mas não crimes que não são comuns. O crime que ele fez, José Dirceu, e o outro que foi solto, que é o empresário, são crimes contra a República, contra a Constituição, Exatamente. da mais grave profundidade, da mais grave profundidade, sabe, contra a nação. Nunca na história se viu um tal grau, sabe, de assinte contra o povo, contra a nação, contra a Constituição, contra o ordenamento jurídico, contra a ética e contra a moral. E a questão então eles estão fazendo, sabe o quê? Alimentando um processo que chamam de direita, que a direita está nascendo. Eles estão alimentando um processo até que todo mundo está dizendo. Estão comendo brioches, estão dançando o baile da Ilha Fiscal nos últimos momentos. Mas não chama... Olha aqui, médico falando, né? Das patologias, né? Não chama a atenção de vocês a temporalidade dos fatos, em que a gente se preocupa tanto... O senhor acredita em coincidência na vida? Tem coisas que eu já vi com 67 anos que são incríveis. Muito bem. Então, assim, a questão... A gente discute a soltura do José Dirceu há algum tempo nesse país, né? Há algum tempo já se discute. Vai ser solto, não vai ser solto? E agora, quando parece haver ameaças de delação... Claro, de delação do Palocci, claro. E aí as coisas começam a ser... Não tem alguma coisa Mas é exatamente isso. Foi o que eu disse. Que engraçado, e aí por isso que eu quis tirar a questão política. Para aí, o doutor Flávio está partindo do pressuposto que vão soltar o Palocci para ele não fazer delação premiada? E por isso que soltaram o Zé Dirceu? Não, eu... É isso que o senhor está dizendo? Eu estou pensando que... Está pensando que é isso. Tem todo o direito. As redes sociais são... Então vamos esperar isso aí. As redes sociais... A prisão, a delação premiada do réu preso, ela pode ter um efeito... Torquemada fez isso. Torquemada fez isso. Na tortura, o sujeito confessa o que quiser. Pode-se pensar assim, delação premiada na prisão, o cidadão preso é uma coisa complicada, vamos convir. Estou preso, estou cerceado da minha liberdade, por razão de não ter. Agora, o propósito da delação premiada
é para ele se livrar da aplicação da pena lá adiante. Quer dizer, o fato dele estar preso ou não estar preso... Se livrar não, aliviar, né? Sim, sim. O fato dele estar preso ou não estar preso não vai impedi-lo de fazer uma delação premiada com o propósito de reduzir a aplicação da pena. O que é uma tortura psicológica é. Evidente que é. Só que a delação premiada... Esse é o argumento do Lulinha. A delação premiada... O pobrezinho está sendo torturado. Agora, o Palocci sendo torturado, eu entrei com ação popular. Na época, a Lava Jato poderia ser na 4ª região aqui, no tribunal. E não foi porque o juiz mandou arquivar a ação popular que eu fiz. Ou nós aceitamos a tortura de todos que fizeram delação preso, ou nós não aceitamos de ninguém. Eu não consigo me conformar como frente a certas pessoas ou a certas situações, a gente lembra que as pessoas estão fazendo a delação premiada porque estão presas. E os outros todos que fizeram... Que não foram presos. Não. E os que estão fazendo delação preso e nós estamos aceitando? Sim. Aí pode. Mas aí não é tortura. Mas interessante, não tem nenhum solto que tenha feito delação premiada. Nenhum solto. Não, mas é que a questão é diferente. Eu acho que a troca não é a cadeia. A troca é o tempo de cadeia. O máximo é 30 anos. No mesmo que some 70, 80, reduz a pena. Dependendo do número de crimes. Mas é que a delação premiada, a gente não pode achar que eles vão fazer a delação premiada porque estão sofrendo uma pressão psicológica. O doutor Genaro falou, quando tu tá preso e sofrendo uma pressão, tu confessa qualquer coisa. Não, confessa o que fez. Porque tem que o Eduardo Cunha está preso, não fez delação premiada. A mulher dele está solta, que deveria estar presa, e não fez delação premiada. Bom, tudo bem. Mas a gente não está falando de ninguém solto fez delação premiada ainda. Mas eles estão soltos numa condição diferente de todas as condições. E o que a gente tem que entender é que a prisão preventiva, e muito se fala, porque a prisão preventiva, porque isso é um abuso, porque é um abuso. E o abuso de quase metade dos presos aqui da região metropolitana, claro. Que ninguém fala. Que ninguém fala do abuso que esses daí sofrem. O abuso não tem nem condenação em primeiro grau. Mas então, é a mesma coisa. É que a primeira vez nesse país que se prende gente com dinheiro. Vamos ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul combate o exercício ilegal da profissão. Se você conhece alguém que não é médico veterinário, dando consultas, ou fazendo cirurgias, ou mesmo receitando medicamentos, denuncie. Só um profissional formado e habilitado pode atender seus animais com segurança e cuidado. O resto é charlatanismo, que agride o bem-estar dos animais e a saúde pública. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidados com a sua vida. E vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. CREA-RS, em foco. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS, dentro de suas competências legais, entende que as autoridades do Estado devem dar exemplo institucional e legal, fazendo cumprir a Lei 14.555, que regula a elaboração de planos sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios no Estado do Rio Grande do Sul. Esta lei, que determina a contratação de profissionais engenheiros e técnicos pelo Corpo de Bombeiros, deve ser cumprida e implementada. Uma das medidas a ser adotada pelo Estado é a imediata separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. A segurança da sociedade deve ser prioridade. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Não esquecendo que a melhor alternativa para trocar de endereço, de casa ou de sala comercial é o consórcio de imóveis da Unicred. São vários os benefícios para realizar seus sonhos. Cartas a partir de R$250 mil, até 200 meses para pagar, em média de 2 contemplados por mês. Acesse unicred.com.br, Central RS, /consórcio ou converse com seu gerente. Faça como Gerson Silva, da Unimed Porto Alegre. Ingresse no consórcio da Unicred. Unicred, mais valor para você. Diz aqui o Júlio Melo, a Unimed salvou a minha esposa e o meu filho. Sou muito grato à Unimed. Aí, viu? Doutor Flávio. É muito gratificante a gente ouvir isso, porque este é o propósito da Unimed, é cuidar da vida das pessoas, né? A gente tenta fazer isso de forma adequada. Ele não relatou como, mas nem precisa, né?
Depoimento dele. Só se sabe que foi importante para ele e para ela também. E isso, parabéns ao nosso para nós, é o fundamental. Eu posso voltar ao tema? Gostaria de perguntar para o presidente da Unimed por que a prestação para pessoas de 60 anos não pode aumentar e está aumentando. Tem Unimed e sofre aumentos. E tem o Unimax. Eu posso garantir que a partir dos 60 anos não sofre aumento. A questão de uns 10 anos atrás sofria aumento, a Agência Nacional de Saúde regulamentou isso, nós não podemos mais fazer. Por razão da idade. Em razão da idade. Existe um aumento escalonado e proporcional que vai até os 60 anos e nós, a questão de uns 4 anos atrás, assinamos junto com o Ministério Público um termo de ajustamento de condutas no qual a gente regularizou toda essa situação e, inclusive, estornando e devolvendo valores para pessoas que tinham sido cobradas de uma forma não adequada. E hoje podemos garantir que isso não acontece mais na Unimed Porto Alegre. Boa noite, nobres debatedores. Quero lembrar a estes senhores, como o Dr. Luiz Pereira Lima, o Dr. Genaro Baroni Borges, que em 1888, em Chicago, houve uma farsa jurídica para punir os trabalhadores que lutavam pelas 8 horas de trabalho. Parabéns ao Dr. Lênio, que ele chama aqui de Lenin, é meio parecido, ao tentar esclarecer estes direitos. Alex Dutra de Esteio. Não sei do que ele está falando. Eu quero dizer, voltando ao tema. Tu não sabe o que ele está falando? Não. O direito do trabalhador, né? As reformas trabalhistas, a jornada, a tua CLT, né? Então, as reformas que estão no Congresso, né? Deve ser em razão disso, né? Referente a isso, né? Os sindicatos, os trabalhadores estão assustados com reformas e essas coisas. Mas são todas. reformas que não... Veja bem, estão falando que vão tirar direitos do trabalhador. Essa reforma não é constitucional. Os direitos dos trabalhadores estão todos no artigo 8º da Constituição. Quer dizer, o que eles estão aí é flexibilizando algumas regras de prestação do trabalho. Mas os direitos dos trabalhadores permanecem absolutamente intactos porque estão na Constituição, que, aliás, é outra a jabuticaba brasileira. Você engessar uma relação trabalhista que é dinâmica, você colocar numa Constituição cujos modos de regulamentação, de atualização, são extremamente demorados e complicados e extremamente burocráticos. O Brasil fez uma Constituição de 88 com olhos no retrovisor. E nós fizemos uma Constituição, a meu sentir, retrógrada. Ela tem coisas boas, tem o artigo 5º. A Constituição de 88 foi um desastre. Pois então. Tão coxo de retrato contra as leis do Brasil. Feita com o olho do retrovisor, quer dizer, nós fizemos... O problema maior a Constituição do PMDB. O corporativismo, porque foi uma constituinte não exclusiva da partidocracia que aí está, se atribuiu direitos partidocracia do PMDB. Porque é uma Constituição feita por... 90% de parlamentares do PMDB que foram eleitos com dominação nordestina, com dominação nordestina vinda do pacote do Golbery do Codicil no pacote de Abril. Paulo Sérgio convida o desembargador João Pedro Gebran Neto para ir ao Pampa Debates para falar desses julgamentos Ediceu, que ele não fez ainda. Por favor, fala nesse assunto. É o relator. O Jailson. É o relator dos processos. De todos os processos da Lava Jato. Mas ele... do trabalho. Não, agora voltou. Da Lava Jato. Mas voltando ao tema o Brasil está sendo passado a limpo, inegavelmente, eu não tenho dúvida nenhuma, a Lava Jato é um marco na história do Brasil. É um marco porque até hoje não se tinha visto a elite política e a elite econômica, empresarial, processada. Hoje se vê na cadeia. Quer dizer, agora, tem que botar essa gente na cadeia, minha querida deputada. Tem que ir para a cadeia. Quer dizer, ou hoje ou amanhã, ou provisório, ou definitivamente, essa escumalha tem que ir toda para a cadeia, não interessa quem seja. É só a única maneira de passar o país a limpo. Eles estão resistindo. Eles estão fazendo, inclusive, leis, né, contra abuso de autoridade, tentando maquiar tentando continuar a não fazer a reforma constitucional política. Porque o problema é o seguinte, nós somos uma democracia, mas esses partidos que estão são oligarquias com caciques
E não existe democracia interna. Claro que e é não. transferido dinheiro público para financiar caciques e máfias partidárias. Olha aqui como tá. Cresce a direita e cresce a esquerda, as extremas. Olha o Eduardo. Boa tarde, Paulo e bancada. Somente a guerrilha para nos salvar. Que, aliás... Não, porque já está... Até agora tem gente defendendo as Forças Armadas. Agora defendendo o guerrilheiro. O guerrilheiro maior, que é o Zé Dirceu, que agora foi solto, antes ele fez um manifesto. Ele está voltando à guerrilha. Mas olha o que ele diz. Mas olha o que ele diz. Somente a guerrilha para nos salvar do STF. Então, até agora só se falava dos políticos, né? E da corrupção no meio da política. Nunca o judiciário foi tão... E ano que vem, o que tem ano que vem? Eleição. Para trocar. Pelo menos, como alguém escreveu aqui para o WhatsApp de Sapiranga, escreveu aqui um recado dizendo: a gente dizem que o político representa o povo. Sim, é o povo que decide quem está lá. Diferente do STF, que não é o povo que decide quem vai estar lá. Mas veja bem, tem uma nomeação. Então, os políticos, a gente troca. É indireto. É indireto. Quem o povo colocou pra lá presidente. É que decide quem vai estar lá no Supremo. Então, veja bem. É indireto. Mas é que não é de 4 em 4 anos. Tu elege o presidente da República e ele que vai indicar. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, que não é de 4 em 4 anos. Porque a classe política, tu troca de 4 em 4 anos. Então, o que tem que ser visto é que quando tu tem uma crise, e essa crise não é só política, ela também invade o judiciário, é muito grave e isso tem que ser revisto. Exatamente. E também é importante, porque é importante a gente passar por isso para reescrever a história desse país. Deixa eu descrever uma coisa. A questão da legitimidade. O Poder Legislativo e o Poder Executivo, eles se legitimam de 4 em 4 anos pelo processo eleitoral, concorda? E o Poder Judiciário, que não é eleito, se legitima pela obediência à lei e à Constituição. Aí ele se legitima. E no momento em que algum juiz, algum desembargador, algum ministro não descumpre a lei ou descumpre a Constituição, ele se deslegitima. A nossa legitimidade, a minha, que fui enquanto desembargador, a minha legitimidade era pelo cumprimento da lei. Eu não fui eleito por ninguém. Eu fui escolhido, como sou do 5º Constitucional, eu fui escolhido pelo governador. Né? Agora, o que eu tenho de dizer aos meus amigos e a vocês aqui, o doutor é advogado, conhece bem, mas não tem a experiência que eu tive de vestir a toga. O que eu quero dizer aos senhores é o seguinte: a toga pesa, porque você tem o peso da toga e o peso da sua história pessoal. Alguns não ligam para isso. Nós temos decisões do Supremo que me parece que rasgaram a toga e desprezaram a história pessoal. Nós temos, não vou dizer quem é, mas todo mundo, os jornais estão aí dizendo isso. Né? Agora, no geral, o Poder Judiciário se legitima quando cumpre a lei e cumpre a Constituição. Exato. Paulo Sérgio diz para a associada da Unimed... É a última barreira. Eu vou cobrar o comercial aqui da Cors, tá? Para ir na Cors Centro de Olhos, o doutor Ayrton, pela Unimed, é especialista em laser, na Protásio, esquina com o Carlos Gomes. Nunca mais ela deixará de ir lá. Está dizendo aqui a Geni. Vou mandar uma nota desse comercial dela, hein? Mas não, ela está dizendo que tem laser também nessa aqui, que a Unimed também não está esquecendo da modernidade e tecnologia. E tu até me deixa dizer que a central de relacionamento com o cliente atende pelo telefone 0800 510 46 46. Esse telefone é uma tragédia. 0800 é uma tragédia. Então tá bom, vamos lá. Não falem no 0800. Dê outro nome aí, por favor. 4020 1046. Ou então, num app, tanto pode ser com iOS ou com Android, é só baixar Unimed Porto Alegre. Unimed Porto Alegre. E se ainda assim não dá, entra até em qualquer lan house, então, se for esse o caso, e entra no site da Unimed Porto Alegre, www.unimedportoalegre.com.br, e aí pode procurar esses locais de acesso. Boa noite, sou Lucas de São Francisco de Paula. Pega um advogado desses fingrões que estão aí e manda trabalhar no presídio central em defesa dos... É uma infinidade de... Olha que eu não consigo nem ler, tá vendo aqui, Anne? Que entra, não consigo ler. No central, vamos ver quantos pobrezinhos ele irá conseguir soltar. E aí vamos discutir. A lei é para todos. Imagina ele, Concordo, estou dizendo, acabei de dizer. O Lucas de São Francisco de Paula.
Luiz Antônio Seixas. É uma infinidade de e-mail aqui, é impressionante. Mas tu querias voltar ao assunto, tu me pediu para voltar e no fim entrou um e-mail aqui. Não, eu voltei ao assunto da prisão, voltei ao assunto. Sim, sabe que uma coisa aqui muito séria, sabe, que segue se discutindo o Estado Democrático de Direito. Eu fui professor de Direito Constitucional, Teoria Geral do Estado, tratando disso de forma acadêmica, abstrata, né? Mas eu também tive participação política porque eu me candidatei 5 vezes. Fundei 2 partidos, então eu tenho uma experiência absoluta, real, sabe, muito grande nisso, para dizer que o que está em jogo atualmente, e que ninguém quer ver, que os partidos têm uma evolução de 250 anos só, né? A partir se tem o tratado sobre isso, a evolução. E o que está em crise é exatamente a representação política, que mandou para o lixo da história a representação institucional socialista, a representação orgânica nazista, nazifascista, e ela hoje, a representação política está em crise. Qual é a crise? Primeiro, a base, que são os partidos, as células máteres, não existe democracia, são monarquias, oligarquias fechadas e que o dinheiro vai só para aquelas pessoas que são donas do partido. A expansão da base partidária se dá exatamente a criação de partidos, porque algumas pessoas não concordam com esse domínio e seguem expandindo. Então nós temos uma série de partidos, mas não temos a democracia ainda. Vamos agora ao momento do engenheiro aqui no Pampa Debates. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiro. Você sabia que o plano previdenciário Senge Previdência obteve um rendimento de 23,5% em 2016, superando a maioria dos investimentos? É isto mesmo. Em tempos de incertezas, é hora de garantir o seu futuro. Por isso, você precisa conhecer o Senge Previdência, um plano moderno, ágil e rentável, e que cresce a cada dia. Por outro lado, em matéria de saúde e bem-estar, o plano Senge Unimed é a melhor solução do mercado para os engenheiros e para os seus familiares, com mensalidades diferenciadas e qualidade inigualável. O plano de saúde do Senge já conquistou a preferência de mais de 11 mil beneficiários, que agora contam também com planos regionais para Caxias do Sul, Bagé e Santa Rosa. Se você já é sócio do Sindicato dos Engenheiros como eu, parabéns. Se ainda não é, associe-se e aproveite esta e outras vantagens e benefícios que são exclusivos do Sindicato dos Engenheiros, onde nosso maior projeto é você. E vamos agora ao quadro Saúde, com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, vice-presidente da Academia Regional de Medicina, meu querido amigo, Dr. Gilberto Schwartzman. Pare, Dr. Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Quando localizado, o câncer de intestino é totalmente curável com cirurgia. Infelizmente, as coisas se complicam quando a doença é diagnosticada numa fase em que as células malignas já se espalharam por outras partes do corpo. Por décadas, os pesquisadores buscam novos medicamentos para combater essa doença. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes que ocorreram nos últimos anos no tratamento dessa doença. Hoje, há medicamentos capazes de inibir de modo muito eficiente o crescimento desse tumor. O número de pacientes com doença controlada, mesmo quando a doença já não é mais localizada, é cada vez maior. Além disso, os cientistas descobriram tratamentos imunológicos que, associados à quimioterapia, melhoram muito os resultados do tratamento. Converse sobre esse assunto com o seu médico. Gostaria de saber para onde vai todo o dinheiro arrecadado no IPVA. Convenhamos, é muito, mas muito caro comparado a países do primeiro mundo. Um ótimo fim de semana para todos os ídolos de Campo Bom, mas ele volta. Mas faz um favor, pergunta a deputada Dani Ortiz sobre uma lei mais rigorosa, onde não tenha o preso o direito de visita íntima e redução da pena, trabalho forçado para minimizar o dano causado às vítimas. Favorável ou contra? E aproveito para dar um grande abraço a toda a bancada. João Luiz de Campo Bom. Eu quero dizer para o João Luiz que o presídio, a cadeia, ela deveria servir para ressocialização.
As penas que nós temos no Brasil, elas são restritivas de liberdade. Eu também sou... Não, tem duplo propósito. Tirar do meio social Sim. onde ele não se adaptou e representa um prejuízo e vai para lá para ser ressocialização. São os dois propósitos. Então, a pena restritiva de liberdade para ressocialização. Sai do meio social porque ele é um desajustado e vai para a ressocialização. Onde deveria estudar, onde deveria trabalhar. Não, faltou dizer para nós aqui o que Darcy Ribeiro disse há 50 anos. Construam escolas antes que falte dinheiro para construir presídios. Não, mas e mais. A questão assim, ó, do tempo, da progressão de pena. Para alguns crimes, principalmente crimes hediondos, eu acho que não poderia ter a progressão de pena. Não pode progredir de regime. Tem que ficar preso o tempo que está na lei. Porque senão, o que acontece? A gente vê absurdos como esse... Aliás, a progressão de pena, o nome já é errado, é regressão de pena. Não, é progressão de regime. Progressão de regime. O que acontece? Eu acho que... A maioria dos crimes cometidos aqui, o cara que está com tornozeleiro ou que está no serviço externo, por favor, isso é uma piada. Mas é exatamente por isso. E o menor? Tem que ficar preso, preso. Chega aos 17 anos, 11 meses e 29 dias, pratica as maiores atrocidades. Vai ali para uma face aí, uma coisa que ele dá com 2, 3 dias está solto e volta à criminalidade no outro dia. Flávio Cardoso, de Cachoeirinha, pior, né? boa noite. A reforma trabalhista vai ou não gerar emprego? Se sim, de que forma? O senhor acha que vai gerar emprego, doutor Flávio? Não. Gera emprego a economia. Deixa o doutor Flávio responder. Eu já respondi. Vai responder por ele, doutor Flávio. Vai gerar emprego ou não vai? Eu acho que a reforma trabalhista precisaria gerar mais emprego. Não sendo assim, ela não teria razão de ser. Eu não sei se a reforma trabalhista, como nós estamos conduzindo, vai levar a isso. Eu sei que ela deveria levar a isso. Eu tenho dúvida se ela vai conseguir levar. Mas sou daqueles que têm a esperança de que a gente consiga, pelo menos aos poucos, construir... Enquanto o empresário for tratado como vilão... É isso que eu ia falar, gente. É que como nós estamos conduzindo, é como se coloca a história. É a retórica de tu colocar que o empresário é o vilão nesse país. E o empresário não é o vilão desse país. Porque só existe um governo, só existe ações de governo, porque tem lá um empresário que paga o tributo. Todos nós pagamos. O mesmo que me perguntou do presídio falou do IPVA. É exatamente isso. É o imposto que cada um paga que sustenta essa máquina pesada. E, ao mesmo tempo, a reforma trabalhista, sem uma reforma tributária atrelada a ela, aí sim a gente poderia falar, de fato, com certeza de maior geração de emprego. Só que a relação entre o empregado e o empregador, algumas questões são fundamentais. A questão das férias, da divisão das férias, de tu poder negociar algumas questões que hoje não se podem negociar. Não se pode negociar. A relação entre o empregado e o empregador, ela não pode ser feita de acordo com a característica de cada relação de trabalho. Não pode. Um abraço ao doutor Genaro. Doutor Genaro, eu sou lá de Encruzilhada. A Fátima está lhe mandando um abraço. Muito obrigado. A Grande Cachoeira, né? Encruzilhada pertence à Grande Cachoeira. Tem outro fator, sabe, que não está sendo visto, se tem uma miopia, sabe, ótica, ver só o processo interno, né, do país, com relação à regulação, e o Bloco Social Democrata, que já tem desde 30, engloba várias constituições, não foi tocado uma vírgula, né? É o processo que eu intitulei em 98, Guerra das Moedas. Isso antes de Ong Sombing, que é um chinês, de 2007, e antes de James Rickards, em 2014. O problema é o seguinte: a expansão do dólar, que domina 78%, e os estados nacionais, em comparação com o processo de mundialização ou globalização, que após a queda do Muro de Berlim e o desabar da União Soviética, todas as multinacionais, através de um pacto feito com os Estados Unidos, né, foram aterrissar, e as reformas, né, de Lin Piao, foram aterrissar na China comunista, que é uma ditadura, né,
e baixa os custos, faz dumping monetário, dumping social, e os comunistas e socialistas não discutem, do ponto de vista internacional, da Organização Internacional do Trabalho, a discussão de colocar os comunistas da China darem os direitos trabalhistas que não dão aqui. Então isso é que está desmontando o direito do trabalho. Boa noite ao ilustre advogado de gravata borboleta. Lembrei do saudoso professor médico Mário Rigato. Abraço, Antônio Celso. Boa noite. Esse é antigo. Só o Bolsonaro para dar jeito no Brasil. Marcelo de Viamão. Aí. Olá, adoro este programa. Gostaria de fazer uma pergunta para a deputada Nortino. Gosto muito dela, mas gostaria de saber... Ela fala tanto contra a corrupção, mas o que ela tem a dizer sobre o vereador cassado em Santa Rosa, que é vinculado ao seu gabinete na Assembleia. Muito obrigado pela atenção e forte abraço. Rosana Padilha, de Santa Rosa. Rosana Padilha, primeiro que o vereador de Santa Rosa não é vinculado ao meu gabinete, porque eu não posso ter no meu gabinete um vereador. Não, ele já é cassado. Não, mas ele é vereador atualmente. E está respondendo um processo lá de cassação do mandato e vai ter a esfera legal, teve, eu não sei te dizer exatamente em que ponto que está o processo, mas se ele for cassado, bom, ok, vai ser cassado, mas vai ter a oportunidade de apresentar os seus pontos. Eu acho que, independente disso, de ser do meu partido ou não, eu já disse isso aqui várias vezes e repito, quem cometeu algum crime deve ser condenado e deve ser julgado e condenado. Ponto. Importante que ela goste de ti. Paulo Sérgio, convenhamos, nunca visto um Supremo com membros tão pobres de currículo, bem como de ideias. O Edson Leiria, de Uruguaiana. Nós, se formos olhar a história do Supremo, a começar pelos nossos ilustres ministros gaúchos, o Supremo hoje não dá para comparar com o Supremo de ontem. Não podemos comparar. Já começo com o nosso querido amigo, Paulo Brossard, Zé Nery da Silveira, e outros aí, ministros que foram ministros do Rio Grande do Sul e que honraram a toga e eram figuras ilustríssimas. O Supremo de hoje não é o Supremo de ontem. Não é o de ontem. Nós tivemos grandes ministros, grandes figuras e homens probos, homens discretos. Você viu um ministro Supremo não falava nos autos. Hoje em dia o sujeito... Mas o efeito televisão, o efeito... Eu acho que câmera o holofote é uma coisa muito complicada. Vaidade é um problema muito complicado. Eu acho que o grande problema é a vaidade. Depois que... Aliás, essa exposição, seja do Supremo nos julgamentos, que até de certa medida pode até ser bom, porque é pedagógico, você assistir um julgamento supremo, mas aí vem a questão os sujeitos são uma incontinência, né? É uma incontinência, eles se acham os donos da mídia. Isso é realmente... Mas isso é prejudicador, porque é o que diriam os latinos. Eles não acham, eles têm abusos não tolhem e usam, quer dizer, não, o fato de ter o sujeito medir, de filmar uma sessão do Supremo, não autoriza o sujeito a virar uma estrela e ficar aí dizendo bobagem a todo momento, como se tem ouvido falar. Seguinte, com todo respeito, sabe, até a deputada aqui, né, que você está falando de CC, eu acho que essa república que nós temos, e essa Constituição desavançada, né, o constitucionalismo, foi copiado da Constituição de 1787 americana, o mesmo sistema do quem indica. Eu acho que esse sistema é um sistema feudal, de compadrio, de clientelismo, sabe? É azeitado, sabe, por esse compadrio e que induz, e ainda pior, deram um golpe na Constituição em 1997. O senhor presidente da República, Michel Temer, em 2 de novembro de 97, confessou na pauta dos jornais nacionais, a Folha de São Paulo, que Constituinte ou golpe constituinte, o artigo que ele escreveu em 2 de novembro de 1997, que deveria empolgar o poder político, que é poder constituído e não constituinte, deveria empolgar o poder e quebrou um bloco de constitucionalidade de 100 anos. 100 anos da República nunca se reelegeram.
e comprando governadores, comprando a reeleição dos prefeitos, a partidocracia destruiu a Constituição e quebrou os checks and controls, ou freios e contrapesos, que é exatamente que os três poderes, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Henrique Cardoso, para se reeleger, queimou 70 bilhões de dólares. A meu sentir, sou obrigado a confessar, votei, mas sou obrigado a confessar que o Fernando Henrique foi uma farsa, porque ele teve tudo para ser um grande estadista, logo depois da reconstitucionalização. Todos eles tiveram tudo o Fernando Henrique, 30 anos. O Fernando Henrique, principalmente. Fernando Henrique, principalmente, que se elegeu com uma extraordinária votação, fruto do plano cruzado, do plano real, Plano real, que, aliás, a história brasileira ainda não fez homenagem ao Itamar Franco, que era o presidente da República. É o que criou. Foi o homem que criou, afinal que bancou. Era o presidente que bancou. Não fez ainda não é homenagem. Só que ninguém sabe. Agora, o Fernando Henrique, que era tido como um filósofo, um homem de letras, um homem letrado, ele teve toda a oportunidade de ser um grande estadista. Inclusive se autoexilou. Exatamente. E dá a grande reviravolta constitucional. Vamos agora ao ponto final, com a FG, com a nossa GIMO e a FCDL, com o Que Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Gostando muito do que estou ouvindo, sugiro que tu, a produção como um todo, faça um grupo do Face do Pampa Debates, onde lá se fale sobre política e afins. Vai por mim, para te saber, ela está pegando a frase que eu uso sempre aqui, saber com quem está lidando. Essa frase, na realidade, que usa muito é o meu querido amigo Rogério Mendes, que é a Sandrinha Poleto do Moinhos de Vento aqui em Porto Alegre. Seu ponto final, doutor Sérgio Moro. Eu quero agradecer, sabe, o convite de estar aqui nessa mesa seleta com a deputada, eu tenho uma grande admiração por ela. Quase me tirou o lugar dela aqui. Ele é ciumento. Terrível mesmo. Mas ela é muito bonita, né? Muito bonita. É. Mas o João é mais ciumento ainda, olha aqui. Olha o tamanho da aliança que ele bota nela. Não, mas eu sou casado, isso aqui, viu, Sandrinha? É pra ver. Mas a beleza deve ser elogiada, né? Eu estou muito alegre de estar aqui, espero que não seja que seja o início de muitas vezes que eu volte aqui, né? E a minha palavra que eu disse aqui é minha fiadora, se eu volto ou não volto, né? Tá certo. Vamos colocar em votação aqui. Pois é. Não, aí o pessoal aí que vai dizer, bota esse de gravatinha a correr aqui, campo fora ou traz ele de novo, né? O povo que decide, né? Deputado Energia, seu ponto final. Olha, da mesma forma também quero agradecer mais uma vez, Paulo Sérgio, poder estar aqui participando desse debate de alto nível e o que a gente tem a falar sobre as questões políticas, STF, que a população tem que estar atenta ao que está acontecendo no nosso país, participar e se apropriar das questões do Brasil. Eu sempre digo, não dá para terceirizar a culpa, não dá para dizer eles fazem, eles fizeram e não eu. E nós temos que também cuidar algo que eu vejo com frequência, que são os pequenos delitos. Os pequenos delitos que vão construindo o grande delito. Então, outro dia eu fiquei muito chateada com uma questão que eu ouvi, uma pessoa falando, não, mas não tem problema e tal. E isso mostra que ali na base, que também tem as laranjas e as frutas podres, e estas frutas podem apodrecer a cadeia inteira. Então, acho que a gente tem que estar atento a isso e sempre estar fazendo a nossa parte. Qual é a nossa parte? Qual é o meu papel como deputado e como cidadã e qual é o papel de cada um de nós? Quem sustenta o crime de tóxico... Antes do seu ponto final. Boa noite, senhor Paulo Sérgio, seleta bancada. Não concordo muito com essa premissa que o povo não sabe votar. Tenho 77 anos, acho que seria correto, como fazem as empresas, se o empregado tiver comportamento que não fosse de acordo com o procedimento da empresa, ou o funcionário é demitido. Isso é a meritocracia. Então, os políticos tem que implantar no país. Não pode acontecer o mesmo. E mais,
Tenho 67 anos e não sei em quem votar. Só tem bandidos. E daí, o que faremos? O Ivo Goulart de Porto Alegre. Tá certo ele. Não, só bandido Seu não. ponto final, doutor Genaro. Vai sobrar pouco. Vão sobrar muito pouco. Só bandido não. Mas vão sobrar muito pouco. É muito. Aliás, a dificuldade de ser em novembro. É a mesma coisa tu dizer que no STF tem só bandido, aqui no Judiciário só tem bandido, não pode. Não, claro que não. Então, também na política, ponto final, eu quero fazer uma homenagem a dois amigos de São Jerônimo, que são ouvintes assíduos desse programa, os doutores Luzardo Aron Diniz e Cláudio Arrolo, Cláudio Arrolo é inclusive um historiador. Eu quero mandar um abraço para eles, que são ouvintes permanentes do nosso programa. Um abraço a todos. Obrigado, Gerardo. Um abraço lá para São Jerônimo também. Eu ganhei do desembargador Meche agora o livro do Paulo Francis, né? Ah, sim. A segunda profissão mais antiga do mundo, jornalista, onde conta aquela questão da Petrobras. Da Petrobras, né? 40 anos atrás já denunciava. Ele denunciava e a roubalheira na Petrobras, né? E ele ali se angustiou tanto que acabou morrendo. Entraram com uma ação de 100 milhões de dólares contra que era um ele. vigarista que entrou com ação contra ele, né? Estelionatário vigarista. Nosso presidente da Unimed Porto Alegre, do Dr. Flávio da Costa Vieira. Eu também quero, como os demais, agradecer, mas o meu agradecimento ele é um pouquinho diferente, porque vocês agradeceram pessoalmente e eu faço um agradecimento em nome da Unimed Porto Alegre, porque eu aqui não represento a mim mesmo e estou aqui pela função que exerço dentro da Unimed. Então, a Unimed agradece muito poder participar desse programa, que hoje foi, para mim, uma experiência diferente. Já tenho vindo outras vezes, mas é a primeira vez, e eu achei fascinante isso, a gente trabalhar somente com a interatividade. A pauta foi determinada pela tua plateia, pela tua assistência, e isso é muito melhor do que a gente vir aqui com pauta pronta, com respostas prontas. Mas o programa não tem pauta? Não tem pauta. O problema é perigosíssimo. Aqui não, ele não tem pauta. Das outras vezes que eu vim, a pauta era determinada quase sempre pelo Paulo. E hoje foi... Mas eu nunca vi num programa que tinha pauta. Não. A pauta é perigosa. Não, ele determina a pauta na hora. Claro, ele faz as perguntas, mas aqui a Constituição legitima o poder. No entanto, quando o poder se auto-atribui o inescrupuloso auxílio moradia, vira... nem vou dizer aqui. Vou ser politicamente correto. Vou passar nessa. Depois quem leva o processo sou eu. E tem um desembargador aqui que não ganha auxílio moradia. Não ganha. Então vou eu passar concordo com ele. Tu não vai ler, mas eu vou dizer aqui pro... Olha aqui, Anny, aqui tem jeton hoje. Os mignons. Zezé voltou. Esses mignons são maravilhosos. Nem pensar, hoje eu não consegui almoçar. O doutor Zezé Ruivo, lá da nossa Zezé, lá em Pelotas. O Silva Verdun, toda a família Ruivo, doutor Sérgio. A primeira vez que eu venho no programa. Maravilhoso. Altíssima qualidade. Olha só. Padaria maravilhosa. Olha aí, recebeu do presidente da Unimed. De Pelotas, né? Aqui. O Sérgio não deu tempo de almoçar hoje, eu já vou fazendo lanche. Vai comendo um lanchezinho aqui. Olá, bancada. Com tanto problema nosso, vocês estão discutindo o problema americano. Não, isso aqui nem foi no programa de hoje, é outro. Esse e-mail foi do dia 16/11. Paulo Sérgio Genaro falou que os direitos dos trabalhadores estão garantidos na Constituição. Pergunto a ele, qual o governo que cumpre a Constituição? Olha o que estão fazendo com os aposentados. Ivo Costa, de Horizontina. Não, estão mudando a Constituição. A reforma previdenciária... A mais emendada a reforma, sim, 90 emendas constitucionais. A reforma previdenciária, ela decorre de uma reforma constitucional. Porque a relação de trabalho continua intacta no artigo 8º da Constituição. Isso não foi mexido. Olá, que programa incrível hoje. Sou o de Eison Engroff, do município de Humaitá, no interior do Rio Grande do Sul. Quero mandar um abraço à deputada Dona Ortiz e dizer que ela está arrebentando. Estou gostando muito de sua participação hoje no programa. Que bacana. Obrigada, Jason. Abraço. O Jason. Pergunto por que os médicos da Unimed estão atendendo apenas em 5 minutos, sem dar muita atenção. O tempo parece menor que o do SUS, Ricardo de Canoas. A resposta, ela não é dos médicos da Unimed. Talvez a gente tenha que se perguntar por que os médicos estão atendendo assim, independente de ser ou não ser da Unimed. Gostei. E eu acho que esse é um questionamento que nós médicos temos que fazer.
craque, você craque, doutor Flávio da Costa Vieira, agradecemos a sua presença, que venha sempre no programa, né? Vamos botar até a plaquinha ali, viu? A plaquinha ali da cadeira cativa, doutor Flávio. Obrigado também, Genaro, bom fim de semana para vocês, Ana Ortiz, doutor Sérgio Borges. Muito obrigado. Nós retornaremos amanhã. Amanhã não, vamos retornar segunda-feira, porque amanhã é sábado, depois é domingo e nós vamos ter este fim de semana. Mais um grande abraço a todos e bom fim de semana. Até segunda. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Panrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.